Bem, pessoal, retomando a atividade flashback, inicialmente eu gostaria de agradecer, recebi bastante feedback dos senhores quanto à produção da nossa aula. Isso daí foi, como eu tinha falado anteriormente, está sendo um desafio não só para a minha pessoa, como também para os demais professores. Mas quando tem uma crítica construtiva, a tendência é o quê? Que a qualidade desses vídeos só tende a melhorar. Então, agradeço demais pelo feedback dos senhores. Então, retomando nossa aula, paramos na quinta questão. Então, vamos prosseguir da sexta questão em diante, onde eu reforço todas essas questões. Eu tive o devido cuidado de trabalhar com questões do exame de suficiência da banca Consulplan, como também da Fundação Carlos Chagas, porque a nossa prova, ela praticamente ela vai ter essa característica da banca da Consulplan ou da Fundação Carlos Chagas, tendo em vista que são os principais concursos utilizam a banca Fundação Carlos Chagas, como também César Rio, CESP, mas assim, o nível das questões é um nível bem bacana. Qual é a minha percepção quanto essas questões? Elas, anualmente, elas se repetem, só mudam os valores. Mas vamos aqui prosseguir, vou aqui espelhar a nossa atividade. Então, segue aí nossa atividade, sexta questão da edição de 2014.2. Vejamos aí. A sociedade empresária apresentou as seguintes projeções de custos para o ano de 2014. Então, nesse caso aí, gente, são projeções de custo para 2014. Então, preço de venda, R$40, custo variável, R$32.000, custos fixos, 80 mil, depreciação, 6.400, já incluída nos custos fixos totais. Em 31 de 12 de 2013, o patrimônio da empresa era de 160 mil e a administração da empresa determina um lucro no ano 2014 deverá ser equivalente a 7% do PL. Com base nos dados acima, assinala a opção correta. Como se foi trabalhado em aulas anteriores, quando tem preço de venda, custos e despesas variáveis, já devemos aplicar a fórmula da margem de contribuição, gente. Então, a fórmula da margem de contribuição, MC igual preço de venda menos custos e despesas variáveis. Os valores, MC é igual, olha só, preço de venda, R$40, menos R$32, que é o custo variável, que representa R$8. Beleza, então já sei que a cada produto vendido por R$40, cobre os custos e despesas variáveis, sobra 8. Então, esse daí é a nossa margem de contribuição. Não cheguei a ler as alternativas, mas percebe-se que cada alternativa ela trabalha com os pontos de equilíbrio. Nós sabemos que existe o ponto de equilíbrio contábil, o econômico e o financeiro. Tradicionalmente, a maioria das bancas gostam de trabalhar em primeiro com o ponto de equilíbrio contábil. Então, colocando os valores aqui do ponto de equilíbrio contábil, quais são as informações que a gente vai trabalhar? O PEC. PEC é igual custo de despesa fixa. Muito cuidado nesse custo de despesa fixa. Você tem que saber se a depreciação está incluída ou não. Por quê? Se a depreciação estiver incluída no custo fixo, beleza. Agora, se ela não tiver, tem que somar. Aqui ele já chama a atenção que a depreciação já está incluída nos custos fixos. Então, o que vamos fazer? R$80.000 dividido por 8, que é a margem de contribuição. Então, isso totaliza quanto? 10 mil. 10 mil que? Unidades. Então, nosso ponto de equilíbrio contábil representa 10 mil unidades. Se eu vender 10 mil, não estou tendo nem lucro, nem prejuízo. Professor Marcelo, se eu quiser saber em valores, aí pega esses 10 mil, multiplica por 40. Então, essa é a proposta do ponto de equilíbrio contábil. Quanto ao ponto de equilíbrio econômico, que é o PIE, que vamos fazer? É o custo de despesa fixa mais o lucro desejado. Então, custo de despesa fixa, nós já sabemos que é 80 mil, mais o lucro desejado. A questão informou que o PL da empresa foi de 60 mil e eles querem ter um retorno de 7%, ou seja, o custo-oportunidade. Então, 160 mil vezes 7%, dividido por 8, que é a margem de contribuição. Fazendo aqui, gente, o que vai acontecer? Fazendo direto, vai dar 11.400 unidades. E, finalmente, o ponto de equilíbrio financeiro. Nós vamos pegar
80 mil menos os 6.400. Mas, Marcelo, de onde vem esses 6.400? É da depreciação que ela já está incluída dentro desses 80 mil, porque o PEF é o custo de despesa fixa menos depreciação dividido pela margem de contribuição. Então, dividido por 8, representa 9.200 unidades. Então, o que nós temos aqui? Mais contribuição, 8. Ponto de equilíbrio contábil, 10.000 unidades. Pontos de equilíbrio econômico, 11.400. E o ponto de equilíbrio financeiro, 9.200. Gente, o que vocês têm que perceber que, na vida prática, a empresa ela vai ter um sacrifício maior de construir, de atender o ponto de equilíbrio econômico. É isso que também que o mercado de trabalho exige. Assim, o que é o ponto de equilíbrio? Eu não sabe o que é o ponto de equilíbrio. Aquela quantidade mínima que a empresa está vendendo, que ela pode vender, mas não vai dar nem lucro, nem prejuízo. Mas qual o ponto de equilíbrio que exige mais da empresa? Vai ser o ponto de equilíbrio o quê? Econômico. Então, o ponto de equilíbrio que exige mais da empresa é o econômico, o que exige menos é o financeiro. Eu sou obrigado a vender menos o quê? Unidades. Mas, tradicionalmente, a maioria das empresas trabalha com ponto de equilíbrio o quê? Contábil, tá certo? Então, tem alguns autores que já discordam, mas assim, não vamos ver esse mérito, não. Quanto à questão, já sabemos a resposta aqui, então, sendo bem objetivo, vai ser a letra C, a sexta questão. Então, o ponto de equilíbrio econômico da empresa em 2014 será de 11.400 unidades, e o ponto de equilíbrio financeiro de 2014, 9.200 unidades. Então, essa é a proposta da sexta questão. Vamos agora para a sétima questão da edição de 2014.2. Observem, uma sociedade empresária está analisando a venda de seu produto lançado recentemente a R$ 5,00 por unidade. Os custos das despesas variáveis desse produto totalizam R$ 4,00 por unidade e suas despesas fixas R$ 220 mil por ano. O ativo da empresa, em dezembro de 2013, era de R$ 600 mil. Espera-se obter um retorno do ativo que seja superior a 5% à média do retorno de mercado, que é de 18% ao ano. Sabendo que a mais contribuição é de R$ 1,00 e ainda desconsiderando a incidência dos impostos sobre o lucro, a quantidade de unidades a serem vendidas para obter o retorno desejado é, olha só, questão fantástica, muito fácil. No final, ele pede o seguinte, a quantidade de unidades a serem vendidas para obter o retorno que desejado. A quantidade de unidades para obter o retorno desejado. Gente, ele utilizou um sinônimo. Que sinônimo é esse? Nós chamamos de lucro desejado, porque o ponto de equilíbrio econômico é o custo de despesa fixa mais o lucro desejado. Ele está chamando aqui de retorno desejado. A questão também ela foi bem bacana, que ela já deu a margem de contribuição. Observe a resolução aqui, mais contribuição R$ 5,00, que é o preço de venda, R$ 4,00 é os custos de despesas variáveis, que representa 1. Ou seja, a cada produto vendido por R$ 5,00, cobre os custos de despesas variáveis, sobra R$ 1,00, muito pouco. Quanto ao lucro desejado, 600 mil foi seu ativo, vezes 23%. Por que 23%? Eu estou pegando a média de 5% mais a média do retorno de mercado. Então, ocorreu o quê? Uma soma. Então, representa 138 mil. Então, ponto de equilíbrio econômico. Custo de despesa fixa, 220 mil, mais 138 mil, dividido por 1, representa 358 mil, que unidades. Então, o ponto de equilíbrio econômico representa 358 mil unidades. Mais uma vez, se eu quisesse saber em valores, multiplica-se pelo preço de venda, ou seja, multiplica por 5. Beleza, gente? Então, a título de resposta, sétima questão, letra D. Oitava questão. Essa oitava questão me chamou a atenção na época, questão fácil, só que a maioria dos alunos, quando vê uma tabela e um gráfico, já fica assustado. Com a minha percepção, longe de mim ser o dono da verdade, mas eu entendo o seguinte, as questões que são bastante contextualizadas, só tem tamanho, elas são muito fáceis. Basta o quê? Ter cautela e cuidado na releitura. Tem muitos alunos também, que eu percebo isso, que lê, só faz uma leitura em cada questão e se dá mal. Na verdade, você tem que ter cuidado. É igual para quem fez curso de inglês, sabe? Primeiro você faz aquela leitura rápida, sem interrupção,
e depois vai fazer a leitura o quê? Pausada e só sublinhando os tópicos frasais, né? As informações mais importantes. Então, percebam aí, questão da edição de 2014.1. Uma empresa produz e vende 3 modelos diferentes de produtos. Então, temos aqui 3 modelos. Então, a média ponderada da margem de contribuição unitária e o ponto de equilíbrio em unidades, considerando as casas decimais do resultado final, respectivamente. Olha só, nem cheguei a ler a tabela. Eu já sei que ele está pedindo a média ponderada da mais contribuição. Ora, você está pedindo a média porque entende-se que já tem o que? A total. E depois o ponto de equilíbrio contábil. Então ficou muito fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Temos os 3 produtos, temos a quantidade de cada produto vendida, temos sua receita, os custos variáveis e a mais contribuição. Por quê? A mais contribuição é o preço de venda, que aqui no caso aqui é receita, menos custos variáveis. Então está tendo aqui a mais contribuição total por produto, a soma 356 mil. E qual foi a quantidade vendida total por produto? 10 mil. Então, ó, mais contribuição total, 356 mil dividido por 10, representa 35,60. Então, em média, os 3 produtos, eles têm R$ 35,60 de sua margem de contribuição. Isso é a média dos 3 produtos. A questão está pedindo também o ponto de equilíbrio contábil. Então, ponto de equilíbrio contábil total. Não vou fazer rateio por produto, já que ele está pedindo total. Vou pegar 206 mil, dividir por R$ 35,60, representa 5.786 unidades. Tá certo? Sempre a primeira resposta do ponto de equilíbrio será em unidade. Então, a título de resposta, a 8ª questão, letra B. Vamos agora para a 9ª questão, da edição 2013.1. Uma indústria apresentou R$ 77 mil de custos fixos totais e 176 mil de custos variáveis totais, tendo produzido e comercializado 1.100 unidades. Considerando que a mais contribuição é de R$ 145 e desconsiderando a despesa, é correto afirmar. Gente, não vou nem ler as alternativas, por experiência própria também que eu devo repassar para os senhores. Quando a questão ela fornece a margem de contribuição, não tenha dúvida, você tem que identificar qual o preço de venda. Isso daí já é clássico na contabilidade gerencial em questões. A questão informou mais contribuição, fique certo que você terá que descobrir o preço de venda. Então, relendo a questão, sabe-se que os custos fixos totais 77 mil, os custos variáveis totais 176 mil, ela produziu e vendeu 1.100 unidades, então é just in time, e a mais contribuição é R$ 145. Então, como nós vimos bastante sala de aula, primeiro aplica-se a fórmula da mais contribuição. Então, R$ 145 é a mais contribuição. Preço de venda é o que vamos identificar. Os custos de despesa variável, eu tenho aqui, ó, 176 mil total. Devo dividir por unidade. Então, vou dividir por 1.100. Então, fazendo direto aqui, o preço de venda é igual a R$ 145 mais 160 dá R$ 305. Então, com base na alternativa aqui, letra A. Por que a letra A? O preço de venda é R$ 305, pois a margem de contribuição considera apenas os itens o quê? Variáveis. Olha só se tivesse uma questão aí que afirmando que a mais contribuição considera somente os custos fixos. Muito cuidado nisso, gente. Por isso que é importante a releitura. Quando eu falo também releitura, não é somente questões, não. Até na nossa vida profissional, é muito comum vocês, no futuro, comprar um carro ou comprar uma casa e ter um contrato, e ninguém não quer saber, ninguém não lê aquelas cláusulas, gente. Muito cuidado, leia. Tem os famosos contratos leoninos aqui. O que é o contrato leonino? Só um é favorecido, o outro não. Então, independente se você está fazendo uma operação de compra com um grande banco, vou comprar meu carro financiado, cadê as cláusulas? Muito cuidado quanto a isso. Aquelas letrinhas são pequenas e a pessoa vai no afã de assinar logo. Não, muito cuidado, chega assim, ó, quero comprar, cadê o contrato? Vou levar para casa. Se não me deu uma cópia para eu ler em casa, o pessoal não tem esse cuidado e por isso que se dá mal. Mas vamos, né, à proposta da nossa atividade, vamos aqui para a 10ª questão. Então, 10ª questão, foi da edição 2011.1. Uma fábrica de camiseta produz e vende mensalmente 3.500 camisetas.
ao preço de R$ 5,00 cada. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda e os custos variáveis representam R$ 1,20 por unidade. A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 unidades de camisetas por mês, sem alterações do custo fixo total por R$ 6.000. Uma pesquisa de mercado revelou que, ao preço de R$ 4,00 a unidade, haveria demanda no mercado para 6.000 unidades mês. Caso a empresa adote redução do preço para aproveitar o aumento da demanda, mantendo a estrutura atual de custos fixos, a capacidade produtiva do resultado final da empresa será... Gente, a questão também ela é clássica. Esse tipo de questão, primeiro, você deve identificar qual o lucro operacional da condição atual e qual vai ser o lucro operacional da segunda condição. Só que essa segunda condição, você tem que ficar atento, você tem que saber qual a capacidade produtiva, ou seja, qual o fator limitante. Então, aqui informa que a fábrica tem capacidade para produzir 5.000 unidades. Porém, existe demanda para 6.000 unidades. Não importa, gente. Pode ter demanda para 80.000 unidades, mas a empresa ela só tem capacidade para produzir 5.000. Então, sempre trabalhe com a capacidade produtiva, o fator limitante. 6.000 é uma pegadinha que muita gente cai, tá certo? Então, cuidado quanto a isso. Então, é um tipo de questão. Você primeiro deve montar o preço de venda, os custos variáveis e as despesas variáveis. Eu fiz um resumão aqui, que também é uma questão bem fácil. Então, na situação atual, deixa eu só aumentar aqui. Então, o preço de venda aqui atual, 17.500. Marcelo, como é que você descobriu esse valor? O preço de venda aqui não é R$ 5,00, então, ó, R$ 5,00 vezes 3.500, porque a situação atual você vai levar em consideração 3.500 unidades. E depois, a segunda coluna que eu estou chamando é a situação proposta, vai ser com base 5.000 unidades. No final, gente, o que você também deve ficar atento. Independente se está ocorrendo variação da receita, o custo fixo é o mesmo. Então, não muda. O custo fixo não muda, tá certo, gente? Então, o que vai acontecer? Se eu vender 3.500 unidades, meu lucro operacional vai ser de R$ 3.800. Se eu vender 5.000 unidades, meu lucro operacional vai ser de 4.000, ou seja, eu vendendo 1.500 unidades a mais. Por que 1.500 unidades a mais? Eu estou vendendo 3.800. Se eu vender 3.500 unidades, eu tenho um lucro de 3.800, um lucro operacional. Se eu vender 5.000 unidades, eu vou ter um lucro operacional de 4.000. Ou seja, está sendo muito pouco, porque o que acontece? Eu baixei meu preço de venda, mas eu só tive um lucro operacional a maior de R$ 200. Então tem que ser revisto isso. Como é na prática? Porque assim, eu na condição de professor, já que eu tenho experiência no mercado, já trabalhei em multinacionais, então o que é na prática, gente? Quando se acontece isso, você tem que identificar o perfil do seu cliente e até mesmo você mudar. Por isso que é muito se falado em análise SWOT. Eu tenho que identificar minhas forças, fraquezas, oportunidades, fraqueza e ameaça. Porque quais são as oportunidades que eu tenho se eu baixar meu preço de venda? Ora, se eu baixar o preço de venda, eu devo atingir outros perfis de clientes que eu não tenho. Então, essa que é a ideia. Então, as empresas, elas baixam o preço, mas ela não faz pesquisa de mercado. Isso daí é um erro muito, vou ser bem sincero, é um erro muito infantil, amador. Vou baixar o preço para aumentar as vendas. Cuidado. Se eu baixar os preços, será que é o mesmo cliente que está comprando ou estou atingindo outra clientela? Como é que eu devo fazer isso? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. E é muito se falado aí, depois quando vocês tiverem a oportunidade, vejam aí, utilizem a internet a seu favor, pesquise sobre grupo focal. O que é o grupo focal? Um exemplo, eu tenho uma empresa e estou vendendo só a nível de Nordeste. Vou citar um exemplo bem clássico, foi o que aconteceu na empresa quando eu trabalhei na Nortex. Essa empresa, gente, foi bastante promissora quanto às suas decisões, mas no início ela errou pra caramba. Vou ser bem objetivo quanto a ela. Essa empresa ela vendia calça jeans, mas somente na região Nordeste. Ia lá em Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe, só vendia calça jeans. O público dela forte foi o quê? Nordeste. Aí ela fechou um contrato com duas grandes lojas
duas grandes lojas que não é interessante citar o nome, não tem autorização para citar o nome dessas lojas. Então, o que acontece? Elas canalizaram, assim, mudou o perfil de cliente dela, então ela só vendia na região Nordeste e depois que fechou um contrato com essas duas grandes lojas, foi para todo o Brasil. Porém, esqueceu aquela clientela do Nordeste, ou seja, esqueceu, deixou de vender para lá, os clientes procuravam o produto, já não tinha mais, o que aconteceu? O cliente foi procurar o concorrente, ou seja, foi um erro grave. É como se fosse assim, eu tenho uma clientela da classe C e D, agora estou com a classe A, vou esquecer. Então, foi um erro que a empresa cometeu no passado. Então, ela percebeu esse erro, foi uma fraqueza dela, uma ameaça, porque os concorrentes estavam tomando, teve que rever a situação e depois teve até que aplicar o BSC, o Balanço Scorecard, que o BSC, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse assunto, se não viu, eu recomendo também ver no YouTube, que é o Balanço Scorecard. Ele trabalha com 4 perspectivas. Eu tenho que saber como é que está a perspectiva financeira da empresa, como é que está a motivação dos meus clientes, que é a perspectiva 2, qual a motivação dos meus colaboradores, perdão. O terceiro, qual a motivação dos meus clientes, qual o perfil dos meus clientes. E o quarto, se eu tenho uma programação de capacitação dos meus colaboradores. Então, olha só, são 4 perspectivas: a financeira, a mercado, clientes e atualização dos meus colaboradores. Infelizmente, a maioria das empresas não atende esse 4 aqui, ó. Capacitação dos seus colaboradores. Então, isso daí, gente, é gravíssimo. É aquele funcionário que só quer cumprir horário, vai gerar isso. Então, você tem que motivar seus colaboradores. Não pode nem mais usar esse termo. Eu até recomendo assim, não utilizar o termo funcionário, sim colaboradores. Colaboradores para o sucesso da empresa. Mas, só atendendo a questão aqui, voltando para a questão, gente, ou percebe-se se a empresa, se eu vender 13.500 unidades, eu vou ter um lucro operacional de 3.800. Se eu vender 5.000 unidades ao preço de R$4, eu vou ter um lucro de R$4.000. Então, a variação de R$200. Então, ele só quer saber se houve um aumento ou redução. Nesse caso, houve um aumento de apenas R$200, um aumento desse insignificante. Eu aumentei minha produção em 1.500 unidades, baixei meu preço e tive isso. Então, é questão de rever, fazer uma análise SWOT, um balance scorecard. Tá certo, gente? O que eu tenho percebido é que a maioria dos formandos em contabilidade não conhece de estratégia. Então, já que eu tenho essa pegada de estratégia, porque isso daí, esses cálculos aí, gente, isso daí é muito fácil. Isso não é o meu ponto de vista. Você agora, um contador de sucesso, tem que descobrir quais são as estratégias para capacitar seus colaboradores e manter nesse mercado concorrido. Beleza, gente? Então, 11ª questão. O analista de custo resolveu aplicar as técnicas de análise do ponto de equilíbrio contábil para verificar o desempenho de uma determinada empresa. Saiba que a empresa vinha vendendo nos últimos meses 30.000 pacotes de produtos mês, à base de R$35 por pacote. Seus custos de despesa fixa têm sido de R$472.500 ao mês e os custos de despesas variáveis de R$15 por pacote. A margem de segurança é um assunto importante, que inclusive reconheço que foi pouco trabalhado em sala de aula, tivemos poucas questões. Mas, como nós sabemos, a primeira fórmula vai ser o quê? Margem de contribuição. A segunda, ponto de equilíbrio contábil, porque a questão aborda que é o ponto de equilíbrio contábil. E a terceira é a margem de segurança. Vejamos, margem de contribuição, preço de venda R$35, custo de despesa variável R$15, então representa R$20. A cada unidade vendida R$35, cobre os custos e despesas variáveis, sobra R$20. O ponto de equilíbrio contábil, o custo de despesa fixa total R$472.500 dividido por R$20 representa 23.625 que unidades. Não podemos esquecer que é em unidades. E o que é a margem de segurança, gente? Coloca aqui, eu estou chamando de MS, é igual a quantidade vendida menos a quantidade do PEC.
Então, quantidade vendida, ela vem vendendo quantos? 30 mil pacotes. E o PEC dela, se ela atender 23.625, ela não está nem ganhando, nem tendo prejuízo. Então, quanto que a mais segurança é o seguinte, gente, assim, quanto que minha empresa está vendendo além do ponto de equilíbrio? Nesse caso aqui, ó, 30 mil menos 23 mil dá 6.375. Questão interessante que todas as alternativas aqui, ó, quer saber em valores. Então, ó, multiplica-se pelo preço de venda. Então, 23.125 reais. Isso daqui que eu estou vendendo além do meu ponto de equilíbrio. Questão muito boa essa 11ª. A 12ª questão já foi um assunto novo que vocês não tiveram oportunidade de ver durante o curso. E a verdade seja dita, gente, tem muito aluno aí que termina curso de ciências contábeis e não vê um pouco de contabilidade gerencial como um todo. Isso daí não é por culpa do professor não, viu, gente? Muitas vezes é o calendário, feriado, mas assim, já que eu tenho essa preocupação, estou no mercado há muito tempo e conheço bons profissionais aí, mas infelizmente tem alguma carência. Outra coisa que eu percebo também, a sociedade atual é muito imediata, mas só que ela quer ser imediata, mas ela não se atualiza. Se atualiza quando tem assim uma necessidade. Em determinadas aulas já falei muito do BI, que é muito, aproveita esse momento e veja o que significa o BI, que é Business Inteligência, tem um Blockchain, isso daí vai ser uma revolução que vai acabar com a nossa internet. Nossa internet, gente, não sei se vocês perceberam, o Blockchain, ela vai substituir a atual a internet HTML. Então vai ser, todas as operações vai ser mais seguras. O Business Inteligência, mas para você interpretar os gráficos, o contexto, para quem pretende investir em ações, você primeiro tem que conhecer o mercado, fazer análise técnica e análise fundamentalista, porque muita gente quer fazer análise técnica. Ah, vou investir nas empresas da Ambev. Sim, meu amigo, mas por que você vai investir na empresa da Ambev? Você já analisou os gráficos anteriores, como é que foi, como é que está sendo o comportamento dela mês a mês? Quais são as perspectivas de mercado para esse segmento? Então, as pessoas não fazem isso. E sem falar que as pessoas querem investir só para ter dinheiro, mas tem que ter uma finalidade. Ora, se eu vou investir, qual a finalidade afinal? Eu vou ter esse sacrifício para quê? Então, percebam que durante nossas aulas, eu já coloquei gráfico, porque muito aluno é carente, não entende gráfico. Então, já vimos o gráfico linha reta, levando em consideração que o gráfico linha reta, quando ele está numa expansão, sempre vai ser o custo variável, e quando for em linha reta constante é o custo fixo, e aquela reta que está em expansão em cima do custo constante e do custo variável vai ser a receita. Só que isso é um gráfico de primeiro grau. E depois tem um gráfico de segundo grau, que é a parábola, que lá em cima, no topo da parábola, é o lucro máximo. Então, vamos rever essa questão aqui, que ela aborda sobre o assunto de maior ou menor. Determinada empresa industrial é monoprodutora, nos 3 últimos trimestres, apurou o seguinte. Então, temos aqui, por trimestre, a sua produção unitária e seu custo total de fabricação. Quando você se depara nesse tipo de questão, você tem que saber qual o método de custeio utilizado. Então, percebe-se aqui que o método de custeio utilizado é por absorção. Então, não houve variação de preço. Isso quer dizer que durante até o primeiro trimestre, o valor do custo de unitário foi o mesmo, não houve alteração. E aqui o custo total de fabricação. Então, a empresa produz no primeiro trimestre, exemplo, produziu 5.000 unidades, o custo total de fabricação 40 mil. Lembrando que o custo total de fabricação é o custo variável mais o custo fixo. Por que custo fixo? Porque o método de custeio é por absorção. Então, no segundo trimestre, produzi 5.200 unidades, custo total de fabricação, R$ 42.000. O que a questão quer saber? Se no quarto trimestre eu produzir 6.500 unidades, qual vai ser meu custo total de fabricação? Então, olha só, vamos pegar a variação da produção, o maior número, 6.000, e o menor, 5.000, representa 1.000 unidades, quanto o custo total, o maior, 45.000, e o menor 40, então R$ 5.000, já que não houve variação de preços, então bem simples, pega-se 5.000 unidades, R$ 5.000
dividido por 1.000 unidades, então o custo unitário, R$ 5,00. Já que ela trata sobre o custeio de absorção, devemos identificar o custo fixo. Nesse custo fixo, ou você trabalha com o menor custo ou com o maior. Para identificar o custo fixo, você trabalha com o menor custo total ou com o maior. Eu escolhi aqui o menor, então, levando em consideração que o custo total é o custo variável mais o custo fixo, então o custo total, R$ 40.000, igual R$ 5,00, que é o custo unitário, vezes 5.000, que eu produzi 5.000 unidades, mais o custo fixo. Fazendo direto aqui, gente, o custo fixo é de R$ 15.000. No quarto trimestre, custo total é igual a 6.500 unidades, vezes R$ 5,00, mais 15.000, que é o custo fixo, dá 47.500. Professor Marcelo, você abordou que foi o custeio por absorção. Se fosse pelo custeio variável, era bem simples, não entra esses 15.000, seria quanto? 6.500 vezes 5, beleza, gente? Então, resposta 47.500, letra C. A 13ª questão tem aborda o mesmo assunto, de máximo e mínimo, ou maior ou menor, que ele quer saber como é que é a expressão matemática. Então, com base no dado recente do hospital sobre o custo de atividade de manutenção abaixo, utilizando o método dos máximos e dos mínimos, tem como função de custo. Então, percebe-se que tem aqui, o atendimento aqui é de janeiro a julho, então, número de pacientes dia e custo de manutenção. Então, número de pacientes dias, o maior número, 8.000, e o menor, 5.000, então tem uma variação de 3.000 pacientes dia. O custo de manutenção, o maior custo, 9.800, e o menor, 7.400, então, temos uma variação de R$ 2.400. Então, R$ 2.400 dividido por 3.000 dá 80 centavos. Então, o custo unitário por paciente é de 80 centavos. Seria interessante se fosse verdade, mas infelizmente não é. Então, olha só, isso na vida prática. Então, a fórmula atendendo o custo total é igual ao custo variável mais o custo que fixo. Só que temos que descobrir, ele não deixou claro qual o método que ele utiliza, se é por absorção variável. Quando ele não deixa claro, utilize por absorção. Então, nessa situação aqui, eu escolhi o maior número. Então, custo total 9.800, atendeu quantos pacientes? 8.000. Então, ó, custo total 9.800, 80 centavos de 80.000, mais o custo fixo. Então, fazendo direto, o custo fixo é 3.400. Lembrando que a fórmula é custo total é igual ao custo variável mais custo fixo. Então, nesse caso aqui, quem é o custo variável? Vai ser 80 centavos vezes X. Por que vezes X? Porque a questão não informou qual é a quantidade que ela pretende para o mês de agosto, um exemplo. Então, X vai ser a variável, mais 3.400, que é o custo fixo. Então, com base nisso, entende-se que a letra B. Tem muita gente que é uma pegadinha aqui, que assim, professor, tem a ordem aqui, porque ela não é a letra C. A letra C está levando em consideração que 3.400 é o custo variável. Cuidado. Teve gente que também pode se embananar com a letra D, que aqui é uma multiplicação. Não, é uma soma, viu, gente? Custo total é igual ao custo variável mais custo fixo. A 14ª questão também bacana, interessante. Suponha que se pretenda determinar a quantidade mínima dos produtos a ser vendidas para que a empresa não opere com prejuízo. Sabe-se que o custo total é de 1.200.000 e o preço de venda por unidade R$ 50.000 e a margem de contribuição R$ 10.000. A capacidade de produção da empresa é de 300 unidades e que permite concluir que o ponto de equilíbrio será alcançado produzindo o percentual de sua capacidade. Bem simples, gente. Olha só, vamos inicialmente adotar o ponto de equilíbrio contábil. Então, qual o custo total, custo fixo total? Lembrando que o PEC é igual ao CDF, custo de despesa fixa, dividido... Custo de despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Então, qual o custo da despesa fixa aqui, gente? 1.200.000 dividido por 10.000, que é a margem de contribuição. A questão já deu a margem de contribuição, dá 120 unidades. Então, para que a empresa, se ela vender 120 unidades, ela não está tendo nem lucro nem prejuízo, só que ela quer saber o percentual. Qual o fator limitante dessa empresa? Ela só consegue produzir
300 unidades, no máximo 300 unidades. Então, se eu produzir 120, ele está atingindo quanto? A minha proporção aqui, ó. Então, 120 unidades dividido por 300 dá 40%. Então, a título de resposta vai ser a letra B. Tá certo, gente? A 15ª questão, uma companhia produz e vende um único produto cujo custos e despesa fixa de produção é de R$900 mil mensais. O preço de venda unitário do produto é R$200 e o custo variável unitário da produção é R$95. As despesas variáveis unitárias representam 15% do seu preço de venda. Se a companhia produzir 5.000 unidades a mais que seu ponto de equilíbrio, seu lucro líquido corresponderá. Olha só, a questão informou seu custo de despesa fixa, seu preço de venda, R$200, o custo variável e as despesas variáveis, uma proporção em cima do seu preço de venda. Ele quer saber o seguinte, ó, se eu produzir 5.000 unidades a mais, qual vai ser o impacto no meu lucro? Então, a fórmula aqui, lucro é igual a 5.000 unidades vezes a margem, que poderia ser assim, gente. Resumindo aqui, o lucro vai ser igual a margem de contribuição vezes 5.000 unidades. Então, fazendo aqui a margem de contribuição direta, gente, ó, preço de venda R$200, o custo variável R$95. De onde vem esses R$30, Marcelo? É 15%, ó, as despesas variáveis representam 15% do seu preço de venda. Então, ó, 15% de 200 dá 30. Então, qual a margem de contribuição? R$75 vezes R$5.000 dá 375. Então, se eu vender 5.000 unidades a mais, eu vou ter um adicional no meu lucro de 375 mil. Então, é interessante isso e observe que é em reais. Beleza, gente? Então, vamos para a 16ª questão. Questão compreende um assunto novo, que é sobre o lucro máximo, não é isso? Então, nesse lucro máximo, nós vimos em sala de aula, que é um gráfico do 2º grau, onde devemos identificar devemos identificar o x do vértice, que é menos b por 2a, não podemos esquecer isso, e x do vértice é menos b dividido por 2a. Então, percebam aí, gente, que vamos ler a questão para resolvê-la. Então, de acordo com os conceitos administrativos, o lucro da empresa é dado pela expressão matemática lucro é igual a receita menos custo. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função custo é igual a x ao quadrado menos 2.000x. E a receita é representada por 6.000x menos x ao quadrado. Então, ó, a resolução aqui, gente, lucro é igual a receita menos custo. Então, ó, o R, a receita é 6.000 menos x ao quadrado. Esse menos aqui é da fórmula. Menos x ao quadrado menos 2.000. Coloca assim em evidência, depois faz o jogo de sinal. Repete aqui, ó, 6.000, em seguida x ao quadrado, aí vai fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos x2, menos com menos dá 2.000x. Então agora, temos que colocar, lembrando que sempre na frente é A, depois B e C, então quem é A é o x ao quadrado, então menos com menos dá mais, então menos x ao quadrado, mais, eu tenho 6.000 com mais 2.000x, então dá 8.000x, então, quem é coeficiente A? Menos 2. E quem é coeficiente B? 8.000. E C não tem. Mas o x do vértice, onde está lá no topo da reta, vamos pegar menos 8.000x, porque na menos B a fórmula é menos B por 2A. Então, menos 8 dividido por 2, que é da fórmula, e quem é A? Menos 2. Então, menos 8 dividido por menos 4. Menos com menos anula aqui, né? Se anula eles, então 2.000 unidades. Então, para a empresa ter um lucro máximo, deve vender 2.000 unidades. Então, letra C, deve-se vender 2.000 unidades produzidas. 17ª questão bem interessante, que tem, como eu informei no início da nossa aula, ela é bem contextualizada, mas ela é fácil. Ela no final vai pedir somente o valor dos custos fixos. Então, observem aí. A indústria R, que no custeio de seus produtos e nas avaliações gerenciais para tomar decisão, adota um método de custeio variável e aumentou as seguintes informações relativas somente a um de seus produtos.
Então, considerando exclusivamente as informações apresentadas pela indústria R, a contabilidade gerencial para tomar decisões em relação ao seu custo, volume e lucro no total dos custos fixos suportado pela indústria referente a tal produto em reais é de. Então, olha só. Regra 1. Identificar a mais contribuição. Preço de venda, R$ 15. Custos e despesas variáveis, R$ 9, porque R$ 7 do custo variável, mais 2 do despesa variável, então R$ 6. Ele está pedindo, está informando que o ponto de equilíbrio econômico é de 80 mil unidades. Então, como é a fórmula do ponto de equilíbrio econômico? Custo de despesa fixa mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição. Aqui é outra expressão que alguns autores utilizam, mas em regra geral, ponto de equilíbrio econômico, custo de despesa fixa mais lucro desejado dividido pela margem de contribuição. Então, vamos fazer a substituição. Esse PIA nós já temos, 80 mil, porque estamos multiplicando por 6, porque esse 6 é a margem de contribuição. Então, vezes 6 igual ao custo fixo, que é o que a empresa quer identificar, 120 mil é o custo fixo dela, o custo fixo. E de onde vem esses 50 mil? É o lucro desejado. Esse lucro desejado vai ser o quê? 10% de 500 mil. Então, 80 mil vezes 6, 480 mil, igual custo fixo, e aqui 170. Então, fazendo direto a questão, ela tem 300, custo fixo vai ter 310 mil. Então, é bem simples essa questão, coloque esses dados, porque você deve ficar atento. Qual o ponto de equilíbrio que ele está utilizando? Seu contábil, financeiro e econômico. Nesse caso aqui está sendo o econômico. É bem fácil, é só colocar a fórmula e substituir os valores. A 18ª questão, a proposta dela é identificar, foi uma questão bem, já trabalhamos com ela hoje, assim, se eu aumentar minha produção, qual vai ser o impacto no meu lucro? Então, com base nas informações disponíveis da indústria, responda a questão. Considerando os mesmos dados apresentados anteriormente, determine qual será o lucro gerado pela indústria Rio Negro para produzir e vender o volume equivalente a 80% de sua capacidade total da produção instalada. Então, observe aqui, gente. Quais são os dados que nós temos? Capacidade de produção 20 mil peças por ano, custos fixos 60 mil, custos variáveis R$3, preço de venda R$6. Que a questão quer saber, se minha capacidade total é 20 mil reais, mas se eu só vender somente 80%, vai dar quanto? Então, se pegar os 20 mil aqui, gente, 20 mil unidades vezes 80%, 0,80, 80%, fique à vontade, vai dar 16 mil reais. Então, se eu vender 16 mil unidades, 80% da minha capacidade total, que representa 16 mil unidades, qual vai ser o meu lucro? Então, eu vou pegar 16 mil vezes 9, que é o preço de venda, eu tenho que montar aqui uma DR gerencial. Cuidado, muita gente não sabe qual é a diferença de DR gerencial e a DR contábil, tá certo? Então, muito cuidado quanto isso. Então, estou montando aqui uma DR gerencial. O que é a DR gerencial? É a receita bruta menos os custos de despesa variável dividido pela mais contribuição. Ou seja, nada mais é do que a mais contribuição, gente, vai ser o quê? Se a gente for na DR tradicional que vocês viram durante o curso, é a receita bruta menos impostos, depois a receita líquida diminui do CMV para ter o quê? O lucro bruto, ou seja, o lucro bruto ali é a margem de contribuição da empresa, tá certo, gente? O lucro bruto é a margem de contribuição da empresa, combinado? Então, 16 mil vezes R$9 dá 144 mil. Os custos, o CPV, custo de produtos vendidos também. Se eu vender 16 mil, qual é o meu custo variável aqui? Ele já informou que os custos variáveis de R$3, então 48 mil. Com a minha mais contribuição total, se eu tenho 144 mil menos 48, 96 mil, meu custo fixo, independente do que eu produzir, se eu produzir 16 mil, se eu produzir 20 mil, se eu produzir 1.000 unidades, meu custo fixo vai ser sempre 60 mil, não altera. Então, 96 mil menos 60 representa 36 mil reais. Então, o lucro operacional da empresa, se eu vender 20%, se eu vender 80%, perdão, se eu vender 80% da minha capacidade de produção, eu vou ter um lucro operacional de 36 mil ano. Então, letra C. A 19ª questão, ele tem uma série de informações onde no final, considerando o estoque final de produtos acabado é igual a zero, o custo de produção do período corresponde. Olha só, inicialmente,
o que vocês devem identificar aqui? Vamos ver as informações. Compra de matéria-prima, custos indiretos, despesas administrativas, estoque final de matéria-prima, estoque final de produtos em processo, estoque inicial de matéria-prima, estoque inicial de produtos acabados, estoque inicial de produtos em processo e mão de obra direta. Temos essas informações. Gente, quando ele pede estoque final de produto acabado, você tem que colocar essa formulazinha aqui, ó. Primeiro é da custo de produção, que é um custo de produção aqui, ó. Vai ser custo de produção igual a quem? Matéria-prima consumida, mais mão de obra direta e mais CIF. Se ele está pedindo custo do produto acabado, então CPA vai ser igual estoque inicial de produto em elaboração ou produtos em processo, mais o custo de produção, que é esse resultado aqui, gente, menos o estoque final de produto em elaboração ou produto em processo. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, identificar a matéria-prima consumida, porque a questão não deu o valor total da matéria-prima consumida. Então, o que temos que fazer aqui? Ó, estoque inicial da matéria-prima, 6.500. Compra da matéria-prima, 15.600, menos estoque final da matéria-prima, 9.100. Então, o valor da matéria-prima consumida, 13 mil reais. Então, matéria-prima, 13 mil reais. Está faltando a mão de obra direta. A mão de obra direta, a questão já deu. Ó. O valor da mão de obra direta, o valor da mão de obra direta ele já deu a questão. Então, mão de obra direta, 13 mil reais. E o valor dos custos diretos de fabricação, que é o CIF, também a questão já informou. Tá certo? Então, quanto o valor do CIF, só vocês identificarem que custo de produção é matéria-prima consumida mais mão de obra direta e mais CIF. Então, custos indiretos de fabricação, 10.400. Então, somando tudo, o custo de produção ou custo de fabricação, por isso que eu coloquei aqui CF, que alguns autores chamam de custo de produção, outros autores chamam de custo de produção. Sinônimo, a mesma coisa. Então, o custo de produção vai ser de R$ 36.400. Se ele pedir unidade, você divide pela quantidade produzida, não pela quantidade vendida. Então, essa aqui foi a proposta da 19ª questão, letra C. Vamos agora para a 20ª questão. A 20ª questão, gente, ela tem essa mesma perspectiva de trabalhar com o custo de produção e o custo de produto acabado. Então, observem aqui. A Companhia Produtos Especiais é uma empresa industrial que produz um único produto. Durante o mês de setembro de 2018, incorreu gastos relativos aos seguintes itens. Não leia agora, isso daí, como eu falei. Se você tem uma perspectiva, uma intenção de fazer concurso, primeiro você lê o enunciado, depois lê o que se pede. Isso daqui você deixa por último, porque quando você lê o enunciado e lê o que se pede, você já fica atento. Opa, a questão que é isso. Então você vai ser até mais objetivo quanto a isso, gente. Então, porque o que acontece? Eu já falei isso em sala de aula, tem pessoas que se preparam um ano ou mais, mas não conhecem as estratégias de concurso. Não adianta eu ter conhecimento acima do normal, mas não sei como resolver uma prova de um concurso, porque não é somente conhecimento, é você conhecer como resolver uma questão. Primeiro passo é você sempre ler o enunciado e depois ler o que se pede. Muitos alunos cometem o erro de quando recebe a prova, já começa a responder a primeira questão. Gente, aí é fatal, porque se a primeira questão for difícil, você já vai ficar com um emocional instável. Então, o ideal é o seguinte, para quem for fazer a prova de concurso, um exame de suficiência, recebe a prova, passa uns 10 minutos ali, vai olhando as questões, só anotando assim, essa questão é fácil, essa questão é fácil. Vai só anotando as fáceis, vai fazendo as fáceis para depois ir com um nível elevado, um nível que você desconhece. E quando você vai responder a primeira questão, vou ser bem sincero, muita gente se dá mal quando responde a primeira questão. Porque os concursos hoje em dia, gente, eles são bem agressivos. Digamos, são 100 questões, você tem que acertar 90. Na minha época, quando eu fiz o concurso da Marinha, era muito simples. Salvo me engano, eram 80 questões, bastava fazer 51% já estava dentro. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia você tem que fazer no mínimo 90% para você ter esperança que vai ser chamado. Então, concurso não é difícil. Eu também concordo. Concurso não é difícil. Basta você ter uma dedicação e conhecer as estratégias. Então, já sabemos que do enunciado ele quer saber
Dessas formas, o custo de produção acabado, opa, já sei que ele está pedindo o custo de produto acabado, pelo custo de absorção em reais é. Então, quando ele trabalha aqui, quando ele pede o CPA, primeiro, custo de produção, matéria-prima consumida, mais mão de obra direta e mais CIF. CPA, que é o que a questão quer, custo de produção acabado, é estoque inicial do produto em elaboração ou produto em processo, mais custo de produção menos estoque final de produto em elaboração. E o CPV, a questão não pediu, mas eu vou abordar aqui. O estoque inicial de produto acabado, mais o custo do produto acabado, menos o estoque final do produto acabado. Mas a questão não pede isso. Então, o que eu vou fazer? Matéria-prima consumida. Quais informações que eu tenho? Mão de obra direta, compra da matéria-prima, energia elétrica, remuneração do supervisor, comissões dos vendedores, aluguel da área administrativa, depreciação dos equipamentos industriais, estoque inicial da matéria-prima, estoque final da matéria-prima, estoque inicial de produtos em processo e estoque final de produtos em processo. Então, bem simples essa questão. Então, matéria-prima. Então, o custo da matéria-prima que a gente vai fazer aqui deu 360 mil, por quê? Vamos pegar estoque inicial da matéria-prima, 50 mil, mais 350 mil, então dá 390 menos 40, vai dar 360 mil, mais 100 mil, que é a mão de obra, então mão de obra 100 mil, e menos, perdão, e mais o CIF, que é os custos indiretos somando aqui, ó, quem são os custos indiretos aqui, ó, energia, remuneração do supervisor, não é isso? E o aluguel da fábrica vai representar aqui 113 mil reais. Então, o custo de produção, 573 mil. Já que ele quer saber o custo de produto acabado, então, estoque inicial de produto em elaboração, ele está chamando aqui em processo. Então, 80 mil mais os 573 mil, que é o custo de produção, e menos 25 mil, que é o estoque final de produto em processo. Então, com base nisso, o custo de produto acabado vai ser de 628 mil. Lembrando que o nosso desenho que eu fiz em sala de aula, primeiro é matéria-prima, e segundo, estoque em produtos em processo, em elaboração, e finalmente o produto acabado. A empresa só vende produto acabado, tá certo, gente? Então, para título de resposta, a letra C. Então, essa que foi nossa atividade, gente. Então, quanto à prova, basicamente tudo que nós trabalhamos em sala de aula é o que vamos abordar. Quanto eu recebi alguns feedbacks para resolver algumas questões da atividade 6. Então, vou produzir outro material respondendo algumas questões da atividade 6, mas de antemão antecipo que os gráficos não vão entrar na prova, tá certo, gente? Então, não se limite somente a estudar por essa atividade. Eu acredito muito no potencial de vocês, agradeço pela compreensão. Estamos numa nova modalidade de ensino, em virtude das circunstâncias que está sendo impostas a nós a questão do coronavírus. Então, qualquer dúvida, eu estou nas redes sociais. Então, eu só devo agradecer tudo a vocês. Então, desejo boa sorte e até a próxima.